Hoje o assunto é diferente, nós vamos mudar um pouco o nosso estilo, porque eu tenho sido muito contundente com vocês. Então hoje a gente vai dar uma palavra diferente, aliás que eu nunca preguei aqui. Galardão de profeta. Galardão de profeta. Amém? É interessante saber isso? É muito interessante. Porque existem muitos profetas que são de Deus e muitos profetas que não são de Deus. Existem profetas de Deus e existem profetas que não são de Deus. O que é um profeta, pastor? É aquele homem de barbas longas, já de idade, né? Que fica aí com aquele manto diferente, falando coisas celestiais. É mais ou menos isso, mas não significa essa aparência. Todo homem que produz, que traz a mensagem de Deus e que foi levantado por Deus e que é inspirado por Deus para trazer uma mensagem, uma palavra, isso é um profeta. É um homem que Deus levanta para entregar uma mensagem para um povo, para um grupo, para uma igreja, para uma cidade. Às vezes o profeta, ele fala para uma nação, às vezes o profeta fala para uma igreja, mas ele traz a mensagem do Senhor. Então quem levanta o profeta, o verdadeiro profeta, é Deus. E ele, como humano que é, traz a mensagem celestial. Essa é a definição de profeta. Não é prognosticador. O que vai acontecer amanhã? Tem um profeta lá na igreja, quero saber se eu vou ganhar esse emprego, se eu não vou ganhar, se vou ter aumento, se eu não vou ter, se eu vou trocar de carro, se eu não vou. Tem gente que pensa que profeta é isso, não é? O adivinho, ou prognosticador, né? Um astrólogo evangélico, né? Tem gente que pensa que o profeta é um astrólogo, aí ele vai falar sobre a minha vida, né? E geralmente a pessoa às vezes fala mais o passado do que o futuro, que o presente. Acontece muito isso, mas o profeta é um homem que reconhecidamente ele é levantado por Deus, ele fala da parte de Deus. Não tem nada a ver com isso, essa história de acerto do que vai acontecer na vida, essas coisas. Mesmo o dom de profecia, que não tem nada a ver com o profeta, uma coisa é o dom de profecia. O indivíduo pode ser cheio do Espírito, ter o dom de profecia e não ser profeta. Ou ter o dom de profecia esporadicamente, porque Deus dá o dom como Ele quer, está lá em 1 Coríntios 12, de 1 a 5. É Deus que dá o dom, os dons do Espírito e divide como bem quer para as pessoas. Mas o dom da profecia, ela mesma não significa prognosticador, horóscopo, evangélico, nada disso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, de 1 a 5. Abra lá. Diga glória a Jesus, Cleus. Amém. O grande Cleus, lá da Igreja Assembleia de Deus do Imbu, conosco aqui, com todo o amor, com chuva ou sem chuva. 1 Coríntios, capítulo 14, desculpe, olha só. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, verso 1. Mas principalmente o de profetizar. Então o dom de profecia, ele tem destaque, né? Olha aí, ó. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Então quando você vê uma pessoa falando língua estranha, se não houver interpretação, tem pouco proveito. Ela está falando em mistérios com Deus. O Vidro lembra, quando você era da Assembleia de Deus, o pessoal falava língua estranha, né? Lembra disso, né? Então, é o dom de línguas. Agora, olha o que diz Paulo. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, verso 2. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens. Para quê? Olha as 3 funções da profecia. Edificação, exortação e consolação. Esses são os 3 fundamentos do dom de profecia. Então vocês veem que não tem nada a ver com acerto, ou o que vai acontecer, não é um prognóstico. Deus pode dar o dom de revelação, de reconhecimento, e Deus mostrar alguma coisa que vai acontecer. Mas não é isso em que se fundamenta o dom da profecia. Está aqui, ó. Ele serve para edificar a igreja, exortar e consolar. E o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais, diz Paulo, que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que fala língua estranha. A não ser que também o que fala língua estranha haja intérprete para que a igreja receba a edificação.
Enfim, eu dei o que é para vocês o dom de profecia, mas não significa profeta. Profeta, ele é reconhecidamente um homem levantado por Deus. O primeiro profeta reconhecidamente consagrado e reconhecido como profeta de Deus foi quem? Quem que sabe? Samuel, 1 Samuel capítulo 9, olha lá. Em 1 Samuel 9, isso é um estudo diferente que estamos fazendo hoje. Olha, 1 Samuel 9 diz assim, ó, no verso 9, olha só, Maurício, você que é um menino intelectual de Jesus. Cadê sua família? Tem saído das crianças, por isso que o Wilson veio aqui então. É por isso. Tá bom. 1 Samuel 9, verso 9. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim, vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então, a partir de Samuel, começou a se chamar profeta. Interessante isso, não? Eram os videntes. Samuel começou a ser o profeta, que começou a trazer. Então, Samuel, Elias, Eliseu, né? Jeremias, Ezequiel, profetas, Isaías, vocês conhecem. Quantos profetas? Existem muitos profetas na Bíblia, mas existem muitos falsos profetas também. Infelizmente, já na época de Israel, no Velho Testamento, havia essa diferença. Em 1 Reis, capítulo 22, olha só que interessante essa história rápida do Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 22, abra lá. Olha aí, a partir do verso 1. Existe uma interessante história aqui relatada sobre tanto o rei de Israel, vocês lembram que todo Israel foi dividido em Israel, propriamente dita, e Judá. Israel tinha o seu rei, nessa época aqui era Acabe, e Judá tinha o seu rei que era Josafá. Então vamos ler. E estiveram quietos 3 anos. Então durante 3 anos Israel, Judá e os sírios não brigaram nessa época aqui. Não havendo guerra entre Síria e Israel. Estava tudo em paz. De repente, olha, verso 2. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel, que era Acabe, e o rei de Israel disse aos seus servos, não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria, porque a Síria tinha tomado esse pedaço de terra. Então disse a Josafá, o rei de Judá, irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel, serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Estamos juntos. Ele falou. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta, porém, olha aí, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Então Josafá tinha mais temor, falou, vamos primeiro consultar Deus, ao Senhor, para ver o que Deus fala sobre essa invasão aí aos sírios. Então o rei de Israel juntou profetas, olha, os profetas, até quase 400 homens. Gente, 400 profetas. E disse-lhes, irei a peleja contra Ramote e Gileade ou deixarei de ir? Perguntou para os profetas, vou ou não vou para a guerra? E eles disseram, todos os profetas, sobe sim, pode ir para a guerra, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Olha aí, ó. Disse, porém, Josafá, aí Josafá não entrou nessa. Ele falou, vamos pedir para outro, olha aqui, ó, verso 7. Porém, Josafá falou, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Ele não acreditou nesses 400. Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu odeio, ou aborrecer aqui é odiar, porque nunca profetiza de mim bem, mas só o mal. Essa é uma característica do verdadeiro profeta. Ele não alisa ninguém, nem que seja o rei. Glória a Deus. Não alisa rico, não alisa político. O profeta não alisa, porque tem igreja que camarada político sobe no púlpito. Porque tem dinheiro, senta na frente. Mas o verdadeiro profeta não alisa nem o rei. É o que Acabe falou, ele nunca me agradou. Olha aqui, ó, por isso que eu odeio ele, falou assim. Olha aqui, ó. Porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal, verso 8. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale assim, ó rei. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Chamou o profeta, o bom profeta.
E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, estava numa boa lá, né? À entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença, os 400 lá. E tinha um outro, que chamado Zedequias, olha aqui, verso 11. E Zedequias, filho de Kenaná, Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até de todos consumir. Também concordou com os 400 profetas. Falou assim: vocês vão lá, eu garanto, esse tal de Zedequias. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás. Todo mundo falou a mesma coisa. Vai, rei, não tenha dúvida, pode ir para a guerra. Olha só, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Bom, verso 13. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma só voz predizem coisas boas para o rei. Falando para Micaías. Então veja lá, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala bem, como dizer assim: Micaías, não vai pisar na bola. Os 401 aí estão falando bem. Que tem que ir para a guerra. Você não vai, olha aqui, ó. Fala bem ao rei. Verso 14. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Quem é de Deus, fala o que Deus manda. Ainda que doa para a denominação, ainda que doa para os irmãozinhos, o que é de Deus, é de Deus. Jesus falou: quem é de Deus, João capítulo 8, ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não ouve. Por isso que Israel não ouviu a Jesus, porque não queria saber de Deus. Muito bem, continuando. Olha lá, verso 15. E vindo ele ao rei, o Micaías, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse, porque ele entrou no do rapaz, né? Ele falou assim: ó, sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Ele brincou, que daí olha no verso 16. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fale senão a verdade em nome do Senhor? Ele percebeu que ele estava brincando, não falando a verdade. Então disse ele, o profeta Micaías, aí ele abriu o coração: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele, aí disse o profeta: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? Então Jeová falou assim para o exército todo: quem vai me ajudar aqui? Como eu faço para destruir Acabe? Para ir cair lá em Ramote de Gileade? Jeová, reunido no seu séquito. Aí, olha só. E um espírito dizia isto e outro aquilo. Verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante de Jeová, do Senhor, e disse: eu o induzirei. E Jeová disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Então Micaías viu que aquele espírito de mentira estava em todos os 401 profetas. Olha aqui, ó. Eis que eu sairei, verso 22, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, Jeová disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. O Micaías falando. E o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, o Zedequias que estava do lado dos 400, que tinha alisado também o rei, filho de Kenaná, pronto, mais fácil. Kenaná o que é dormir. Disse, feriu a Micaías, olha, o cara deu um soco no queixo, olha aqui, irmãos, olha aqui, Vinícius. E feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha aí. E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, prenderam o profeta, porque ele falou a verdade,
que Deus ia acabar com Acabe. Acabe não gostou, falou, prenda esse homem, olha aqui, ó, metei no cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura até que eu venha em paz, até que eu volte da guerra. Ele estava crendo que ele ia se dar numa boa, olha aqui, ó. E disse Micaías, e se tu voltares em paz, aí o profeta falou, o Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Como dizer assim, se você voltar, então não foi Deus que falou pela minha boca. E o que aconteceu? Ele foi para a guerra, o Micaías foi preso, olha aqui, verso 29, assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade, eles foram para a guerra. E disse o rei de Israel a Josafá, o Acabe, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Então ele falou assim, vou me disfarçar de soldado, vou tirar a roupa de rei e vou me misturar, para eles não me virem, não me verem, entendeu? Eles não vão me reconhecer. Entrarei na peleja, tu porém veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos seus chefes dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejareis nem contra pequenos, nem contra grandes, mas só contra o rei de Israel. Ele queria pegar o Acabe, pegar o rei. Pegou o rei e acabou. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros Josafá, disseram eles, certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco, pegou o seu arco e flecha, né? E na sua simplicidade, olha como são as coisas, feriu o rei de Israel por entre as fivelas. Tinha a couraça aqui, né? A proteger da flechada, e tinha a fivela aqui. Havia um espaço. O cara acertou a flecha bem ali e matou o rei. Olha aqui, ó. Olha aqui. Então o homem entesou e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Acabe foi ferido por uma flecha perdida. Hoje é bala perdida. Naquela época, flecha perdida. Então a coisa não é de agora. Não é de agora que a gente tem problema com esse negócio de bala perdida ou flecha perdida. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, Acabe morreu sangrando, olha aqui, ó. E o sangue da ferida corria no fundo do carro, e depois do sol posto passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade, e cada um foi para a sua terra. Quer dizer, no final da tarde, Acabe morto, e a turma foi dispensada, vai para a tua casa. É o que o Micaías falou, Deus falou, cada um para a sua casa. Olha, Deus tinha previsto. E morreu o rei, verso 37, e o levaram a Samaria, e o sepultaram, o rei Samaria. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. O sangue do rei foi lambido pelos cães. Olha que coisa terrível. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que haviam 400 profetas, mais um lá, o Zedequias, que também profetizou errado. Falou, vai para a guerra, vai para a guerra, vai para a guerra. Ele foi, morreu. Um, que era verdadeiro, foi perseguido. A grande parte dos profetas verdadeiros são perseguidos. Interessante. O profeta, geralmente, ele não é bem aceito. Olha o que diz a palavra sobre esse assunto em Mateus capítulo 10. Abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Tá bom, o assunto a gente troca. Vocês não estão todos quietos? Seu filho, ele é o pai dessa criança linda? Deus abençoe sua vida. A cara do pai, esse menino, hein? Glória a Deus. E a filha dele é a cara da avó. Glória a Deus. O que eu falei em Mateus capítulo 10? Estão gostando em casa ou estão assistindo outros filmes de Satanás? Fazer o quê? Vocês querem o quê? Na televisão tem o quê? De cada 100 programas, um é de Deus. Já falei isso para vocês? Vocês pensam o quê? Esse mundo jaz no maligno. Quem é que domina o sistema de comunicação humana? O diabo. Quem é que domina a economia humana? Satanás. Quem é que domina a educação das crianças, que cada vez mais são deseducadas na escola? Porque o que eu aprendi de palavrão, eu aprendi na escola, não foi na minha casa. O que eu aprendi de coisa errada foi na escola. Isso há 40, 50 anos atrás. Imagine hoje.
Na minha época, trocava-se gibizinho de pornografia na escola, na década de 70, 60, 70. Imagine hoje. Bom, o assunto não é esse. Vamos ler Mateus, capítulo... Não pode, porque os crentes ficam loucos com a profecia verdadeira. Agora vocês estão aprendendo o que é um profeta verdadeiro. Mateus 10, uma coisa linda, nosso meu amiguinho ali. Mateus 10, verso 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebeu um profeta na qualidade, o que é a qualidade? A qualidade é a obra do profeta, é a mensagem. Se eu aceito a mensagem, amo a mensagem, eu vou receber o profeta, na qualidade do profeta, eu vou receber o mesmo galardão dele. Olha que beleza! Olha só! E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, pastor, como é que é a situação? Elias era profeta, mas não era recebido a grande parte pelo povo. Quem o recebeu bem, que lavava os pés dele, lavava as mãos e os pés de Elias? Eliseu recebeu o galardão de profeta, duplo galardão, foi dobrada a unção dele. Quem recebeu foi abençoado. Elias ressuscitou um, ele ressuscitou dois, e assim vai. Tudo. Fala, Rubens. Sim, esquece esse assunto hoje. Nós estamos focando no profeta. Estamos focando no profeta. Mas Jeová que controlava. Hoje o assunto não é estudar sobre Jeová, né? Mas vocês viram que Jeová foi visto por Micaías. Então, contradiz 1 João, o João 1:12. Fala. Fala. Não, como escola, mas era profeta. É porque tanto a linhagem de um como de outro, até os termos usados são bem diferenciados. Sim, mas eram profetas, como também Ezequias também não era na mesma linha. Até porque se a gente observar, Samuel, ele era mais direcionado a reis. Sim. E Elias não, Elias já era mais direcionado ao povo. Mas também se dirigia aos reis, porque a Jezabel não suportava. Jezabel não ouvir falar em Elias. Nós vamos ver isso já. Peraí, vou chegar lá. Mas o que eu estou falando? Que galardão, o que é galardão, pastor? Estou falando, acabamos de ler galardão. Recebe galardão de profeta, quem recebe o profeta. O que é galardão? Galardão é presente, recompensa, compensação. Então você recebe a pessoa, abençoa a pessoa, vem a recompensa. Galardão. Né? Você recebe Jesus, você é abençoado. Apocalipse, capítulo 3. Abra lá. Olha aqui, ó. Jesus. Quem recebe Jesus vai fazer o quê? Se assentar no trono, só isso. Pastora Fátima está falando, pediu para mandar a pasta, pastor. Olha, Fátima Araújo. Deus abençoe, Fátima. Está assistindo, pastora? Wendel, pastora Sara, Marcelo do Pernambuco, nosso discípulo. Marcelo, meu amigo aqui, que trabalha aqui no Monte Carlo, a minha amiga cantora Fé, lá de Belém, a minha amiga Filomena de Angola, muita gente assistindo, e meu amigo de Japão, o Luizinho do Japão, que é mais japonês do que brasileiro, já está há anos lá, meu discípulo, nosso discípulo. Eu batizei o Luizinho na década de 90, ele era pequenininho, hoje já é um homem já. O Will também está assistindo. Glória a Deus. Amém. Bom, Apocalipse, queridos, no capítulo 3, verso 21, olha só. Olha aqui, ó. Verso 20 diz assim, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha só, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quer dizer, quem recebe Jesus, olha o que vai acontecer, verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Não é pouca coisa. Não vale a pena não ser de Jesus. Vitor, não vale a pena estar fora da igreja. Você viu o furacão agora detonando Bahamas? Está indo para lá, para a Flórida. As coisas acontecem. Ah, mas é fenômenos naturais. Tudo bem. Mas e aí? A morte chega. Câncer também é um fenômeno natural. Da natureza humana. Daí? Tantas coisas são naturais. Mas acontece que o indivíduo que é de Deus, ele sai do curso da natureza. Já falei que aquele que é de Deus, se ele crê, se ele estiver no avião e crê, não cai o avião.
Por quê? Porque ele não é mais deste mundo. Quem é de Deus e é de Jesus não é mais deste mundo. Jesus fala assim em João 17, Pai, para Deus, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quem é de Jesus, ele é espírito. Quem é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Apesar de continuar na carne, ele tem dupla natureza. A externa, como diz Paulo, que é a que todo mundo vê, e a interior, é o homem interior, é o homem da eternidade, que já está com Cristo e gerado pela palavra. Amém? Então está aqui, ao que vencer, vai se assentar no trono, e me assentei, como eu venci, disse Jesus, e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, irmãos amados, seremos transformados, obrigado, santidade, seremos transformados. Deus vai nos galardoar. O maior galardão que existe já é o prêmio da salvação, já é o prêmio do novo corpo. Lá em Filipenses, olha que texto lindo, capítulo 3, olha só esse texto. A gente sempre gosta de florir com textos diferentes. Sempre eu leio 1 Coríntios 15. Hoje eu vou ler Filipenses capítulo 3. Manda um abraço para o Eli Fernando, viu que ele está assistindo, né? Filipenses capítulo 3, verso 20, e as filhinhas e tudo mais. Verso 20, olha lá, Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está nos... Então a turma está louca para ir para Jerusalém aqui da terra, esquece aquilo. Pode ir se quiser. Ah, que legal, Jesus pisou aqui há 2000 anos atrás, maravilha. Mas a nossa cidade, diz Paulo, está nos céus. Aquela Jerusalém, você tem que porfiar por entrar nela. Aquela você tem que lutar. É aquela que você tem que olhar. Olha aqui, a nossa cidade está nos céus, desde onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus. Verso 21, que transformará o nosso corpo abatido, que é esse corpo cansado, é esse corpo com problema de vista. O Wilson também tem que usar óculos para enxergar. Nós somos assim, cada um tem seu problema. Pastor, por que nós não somos perfeitos? Porque a carne de nada aproveita, a carne não é perfeita. Mas nós receberemos um novo corpo aqui, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, verso 21, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Receberemos um corpo glorificado. Irmãos, não é pouca coisa. Vai acabar a fome, vai acabar a sede, vai acabar cansaço, vai acabar a dor, vai acabar a angústia, vai acabar a tristeza. É tudo verdade, eu prometo para vocês. Eu não, a palavra. Então não vale a pena não ser de Jesus. Amém? Então é isso. Agora, infelizmente, raramente um profeta de Deus é recebido como profeta. Já era no Velho Testamento, nenhum profeta tinha bem-estar. Todos eram perseguidos. Todos. Jeremias, todos eles. Amós, todos. Oséias, todos eles sofreram. Todos os profetas não foram bem recebidos. E hoje também. Mas, pastor, tanta gente se dá bem por aí, na fama, no dinheiro, até a gente vê profetas aí tão bem. Está cheio de falso profeta. Infelizmente, o povo gosta daquilo que lhe agrada. E os falsos profetas alisam a carne. Então hoje é moda, tratar bem os crentes, para não perder o número de membros, para não perder os dizimistas. Aqui vale o volume, afinal a igreja do fulano está crescendo, o vizinho tem tanta gente. Então hoje, não aqui, graças a Deus, nem na Renascer que eu conheço, são todos santos de Deus, mas por aí, as igrejas querem lotar. Então que vale o volume, então chama o profeta, chama aí que ele vai ter. Tem gente que adivinha, tem um RG, tem gente que adivinha tudo que você tem no bolso. Mas o verdadeiro profeta, aconteceu que nem os profetas do Antigo Testamento, Mateus, olha o que diz Jesus, Mateus capítulo 23, Jesus falou isso, não foi eu, olha lá em Mateus 23. Os que estão me assistindo falam assim, mas ele não dá moleza, até no assunto ele vem com pancadas. Mateus 23, verso
33. Olha como Jesus tratava a turma. Eu nunca falei isso para vocês. Aqui, ó. Raça de víboras, verso 33. Jesus é pesado, hein? Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus falando, verso 33. Verso 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas. Olha aí, os profetas. Sábios, escribas. Aí o que acontece com a turma? A uns deles matareis, a outros crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, disse Jesus, que matas os profetas. Uma coisa antiga. Profeta de Deus sempre foi perseguido e morto. Aqui, ó. E apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, significa Hosana. Então, amados, João Batista, que é mais que João Batista, que Jesus falou, esse aqui é o maior dos profetas. Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, que ele foi maior, que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. O que aconteceu com ele? Cortaram a cabeça dele. Na hora que ele profetizou contra Herodes, falou, Herodes, está errado o que você está fazendo. Herodes, está errado. Ó rei, você é o rei. Mas eu te digo, da parte de Deus, está errado. Aí Herodes fez o quê? Cortou a cabeça dele. Jesus chegou também e começou a pôr em ordem o reino de Deus. O que aconteceu? Não foi recebido. João 1:11. Abra lá. Evangelho de João 1:11. Olha aí. Jesus se preparou 30 anos para pregar o Evangelho. Jesus foi terrivelmente tentado, provado e foi aprovado. Nunca pecou. Mas o que aconteceu? João 1:11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ora, Jesus não foi recebido. Os profetas não são recebidos. Geralmente é assim. Então o verdadeiro profeta geralmente não é considerado profeta. Ele traz mensagens que confrontam a vida do indivíduo. O verdadeiro profeta, ele não alisa, ele traz uma mensagem que geralmente não agrada a maioria. Não agrada. O profeta verdadeiro, ele vem e não agrada a maioria. Aí, por isso que Jesus fala, né? Por isso que Jesus fala, quem recebe o profeta, recebe galardão, porque são poucos. A grande parte não recebe os profetas. Pelo contrário, a turma recebe os falsos profetas, porque agradam, são amiguinhos, bajulam, trazem conforto para o ego. Não é bem assim, irmão. Ah, mas eu estou com um problema sério, eu dei um golpe na praça. Não, glória a Deus, tudo bem, Jesus sabe, fica com o dinheiro, não tem problema. Uma vez eu me lembro do negócio de propina, o rapaz falou assim, racharam a propina na televisão, isso. Não sei se vocês viram esse noticiário. Um camarada que recebeu dinheiro, enfiou no bolso, vamos agradecer a Deus. Falso profeta! Em nome de Jesus, estou roubando em nome de Jesus. Estou enganando em nome de Jesus. Em nome de Jesus faz-se tudo hoje. Até se profetiza. Mateus 7:21. Aí, ó. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, verso 22, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? É fácil profetizar em nome de Jesus, está cheio de profecia. As pessoas gostam de ser profetas, porque dá um ar de superioridade. Meu servo, eu vou contar para vocês uma fofoca evangélica. Há muitos anos atrás havia um profeta na igreja que eu frequentava. Ele adorava profetizar. Profetizava, o Senhor te diz e tal, e falava. Aí a pessoa percebeu que tinha muito da carne.
Aí um irmão falou, vou dar um golpe nesse irmãozinho para pegar essa carnalidade. Não estava gostando da coisa. O que ele fez? Ele se aproximou de um amigo, de um irmão, combinou com ele o seguinte, eu vou falar assim, que eu vou comprar um revólver para matar o fulano, um cunhado meu que está aprontando lá. E você fala tudo bem e tal. Tá. Não fazia isso. Eles combinaram uma maledicência. Bom, e esse irmãozinho estava perto, o profeta. Aí falou, vou acabar comprando revólver. Falou, não faz isso, vou acabar comprando revólver, vou matar aquele rapaz que estava mexendo com a minha irmã. E não sei o que, não sei o que. Passou uma semana, teve uma reunião de oração, estava o profeta. Esse irmão foi receber oração perto ali, o profeta. E tudo mentira que ele falou que ia comprar revólver, imagina, é um santo. Mas daí o profeta, meu servo, não compre arma nenhuma. Aí o irmão falou, te peguei. Acabou a profecia. Profetada. Tem muita gente que é profetada. Jeremias 23, abra lá. Pastor, que sério isso. É um show. É um show. Jeremias 23, verso 21. Olha o que diz a palavra. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho. A profecia verdadeira tira o indivíduo do mau caminho. Essa é a verdadeira profecia. Não é que você vai ter isso, vai ter aquilo. Viu? E da maldade de suas ações. Olha aí. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, verso 25, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Então tem muito profeta que é engano do coração. Não há certeza de Deus. Não há. Mas pastor, mas é muito claro. Parece que é verdadeiro. Parece que é verdadeiro. É muito clara. Mateus 24. Para entender, não tem problema. Mateus 24. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Mateus 24, verso 24. Verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Quando? Agora. No fim dos tempos. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os. Então, é muito bem feito. Falsos profetas, hoje em dia. Está aqui. Eis que eu vos tenho predito, Jesus falou. Verso 26. Porque se disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, queridos, profecia isso. Verdadeiros profetas são perseguidos. Quem falou do Elias? Ouve essa aqui. 1 Reis 18, 4. Maurício, olha aqui. 1 Reis 18, 4. Elias, a coisa foi feia. Que Elias tinha acabado de matar os 400 profetas de Baal. Eliazeira lá, naquele confronto que houve. Né? 1 Reis 18. Né? E o que aconteceu? Em seguida, verso 4, porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou os 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Olha só que interessante. A rainha, ela queria pegar os profetas, né? Ela queria pegar também o próprio Elias. Não havia como ele fugir. E ele foi se esconder lá no monte, depois de matar 400 profetas. Depois dos sinais do fogo de Deus lamber a água, até todo o holocausto ser consumido, matou os profetas, tudo aconteceu. A rainha falou, vou matar esse homem. Ele pega e vai se esconder, por medo.
Então, amados, eu concordo com você, Maurício, que Elias era outro, ele era mais medroso que os outros. Porque Samuel mas ele profetizava contra a vida da rainha Jezabel, que era totalmente corrupta. Aliás, tudo que é corrupção é condenado pelos profetas. Aí você fala assim, mas e quando tudo está certinho? Deus não vai bajular ninguém. Não vem profecia contrária. Não vem nada para te alertar. Deus te abençoa. Agora, quando a igreja começa a estar em erro, o profeta do Senhor se levanta para pôr a igreja em ordem. Isso é profecia. Isso é profeta de verdade. Ele coloca o indivíduo no caminho certo. Só que isso dói, porque a verdade dói. E geralmente os profetas não são aceitos. E Jesus falou, quem receber o profeta, recebe galardão, prêmio de profeta. Agora, outra coisa, quem recebe o falso profeta como profeta, vai receber galardão de falso profeta. Quem não recebe o profeta, não recebe galardão. Quem recebe o falso profeta como profeta verdadeiro, vai receber falso galardão. Vai receber galardão de falso profeta. Interessante isso, não, irmãos? Entenderam? Mas por que isso, pastor? Porque os homens são carnais. Os homens são carnais. Querem ser alisados. Pode ver, todo tipo de tratamento da psique, para te tornar mais perfeito, lota. Vai fazer um curso de santidade para ver quem vai. Hoje pagam mensalmente para aprender o coach psíquico, econômico. Então aí a pessoa aprender a ficar rico. Toda noite tem lá para você ficar rico. Como ficar rico? É verdade, na internet. Aí depois vai pagando por mês para você aprender a ficar rico. Ninguém fica rico com coisa nenhuma. É palhaçada. Porque você tem que acumular os pontos, para não sei o quê, não gasta nisso, não compra mais carro, anda de Uber, que é mais... Isso aí não precisa nem de coach. Isso é o óbvio. Em vez de pegar táxi, vou pegar um Uber. Se pegar um Uber, vou pegar um ônibus. Mas é o que se ensina hoje. Então as pessoas querem. Eu preciso tratar minhas emoções para ficar em paz. Eu preciso tratar o meu coração que está ofendido. Meu pai me maculou quando eu era pequeno. Irmãos, Jesus é a nossa paz. João 14, 27. Abra lá. Mas pastor, o senhor vai contra a modernidade. Estou pouco ligando. Estou tão preocupado com a modernidade. Estou preocupado com a tua alma para ir para o céu. Estou preocupado com a tua vida espiritual. Quero que você conheça a palavra. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. João 14, 27. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixo-vos a paz, Jesus falando. A minha paz vos dou. Então não é de homens, não é de aprendizado. É Jesus que dá a paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo, a psicologia, a psicanálise, a neurolinguística dá uma paz de jogada psíquica. Mas ninguém muda. Eu vejo as pessoas estão sempre fazendo o mesmo curso. Não sai disso. Eu conheço pessoas que já entraram. Eu conheço psicólogas que têm problemas graves. A mulher é professora de psicologia e está deprimida. Eu falo, mas o que está acontecendo? Você é psicóloga? Mas doutor, não aguento mais. Me dá um antidepressivo. Tá bom. Tá. Mas eu vou orar por você. Aí ela fica louca. Irmãos, existem milagres, viu? Hoje passou uma paciente comigo que eu não via há 20 anos. Hoje o rapaz que ela levou quando era pequeno está com 30 e pouco. Ele já não podia crescer mais. Foi num médico na época, no ano 2000, e foi desenganado o menino, que ele era baixinho e toda a família era grande. Aí ela era da Renascer, inclusive. Aí ela foi, e outros médicos, foram 2 médicos, não tem mais jeito, o menino não vai crescer, menininho porque estava com 1,60 m. Ouviu falar do Dr. Lenilton, foi lá no meu consultório. Eu recebi o menino e falei, Deus fala que vai mudar a sua vida. Orei pelo menino. Num ano o menino cresceu 10 centímetros. Quando não podia, estava fundida a epífise. Mas eu orei pelo menino, ela veio falar isso hoje, depois de 20 anos eu fiquei sabendo de um milagre ocorrido no passado. Hoje. Então, amados, isso é o Senhor. Olha aqui, ó. Olha, isso é o Senhor. Ele opera. É Jesus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creia na palavra.
Abrace sua vida na palavra do Senhor. Viva a palavra. A maior satisfação é você chegar em casa, se ajoelhar e falar: Jesus, agora é o nosso momento. Não é o Netflix, não é nada. O que me dá paz é eu sentar agora, ou me ajoelhar e ler a tua palavra. Me oculta, me esconde, me guarda debaixo do teu poder. Né? Lá em Colossenses capítulo 3, abra lá. Olha que coisa linda a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Verso 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, porque quem está ressuscitado? Quem é cristão está ressuscitado. Se não está ressuscitado é porque não nasceu ainda. Então precisa se converter. Tem gente que está na igreja, mas não é convertida. Tem gente que vai na igreja como se fosse um clube. Para, vamos dizer assim, para dar uma aliviada na alma. Não é isso. A experiência com Cristo é racional. O culto é racional. A fé é racional. Não é emocional. Emocional é aceite ou não é. Emocional é a pró-vida. Emocional é isso. Religião. Né? Vai lá, acende o incenso. A besta que acendia incenso no mundo. Eu tinha medo de demônios, porque eu não sabia que era um demônio. Eu achava que era um espírito de pessoas que morreram, que andava em casa. E tinha barulho e tal. Aí eu era médico do exército. Isso há 30 e tantos anos atrás. Aí eu fui lá falar com o capitão, falei: olha, na minha casa está tendo barulho, está estranha a coisa. Ele falou: Araújo, que é meu nome de guerra, Araújo, acende esse incenso. Lá como é que é? Da Rosa Cruz. E eu ficava com aquilo aceso lá em casa, os vizinhos reclamando, com aquele cheiro de horrível. E eu ficava, não mudava nada. Não mudava, eu andava armado. Falava: se vier um espírito, dá um tiro. Que tiro no espírito? Era um idiota. Só Jesus te dá vida eterna, é racional, eu vou mudar minha vida. Mas está sentindo algum arrepio? Não tem arrepio nenhum. Ah, não tem um calafrio? Não tem calafrio. Se ligar o ar, não tem calafrio. É racional, eu quero a Cristo. Estou sem dinheiro, ou estou com dinheiro, estou enfermo, ou não estou enfermo, não importa, eu preciso de Jesus. Para quê? Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Você já morreu e não sabe. E a vossa vida está coberta, guardada, escondida com Cristo. A serpente, ela põe a boca assim perto de você, mas não pode te encostar. Vocês viram uma vez, apareceu no WhatsApp, aí eu recebi, um menininho que estava no zoológico com vidro, e tinha uma onça ou um tigre querendo pegar a criança, mas tinha um vidro. E a criancinha aqui assim, e o bichinho querendo pegar, mas tinha um vidro enorme, blindado. O bicho queria abocanhar, a saliva bastante, querendo pegar a criança, mas não conseguia. A criança estava blindada, guardada. Assim é com quem é de Jesus. O diabo pode rugir, pode bramar, mas não consegue tocar em você. 1 João, capítulo 5, abra lá, crentes, abra lá, 1 João, capítulo 5, é isso que vocês precisam, de palavra. 1 João 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, olha aqui, ó. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, é o maligno, não lhe toca, o diabo não pode tocar em você, macumba, olho gordo, feitiçaria, bruxaria, nada toca em você. Nada toca em você. Por quê? Porque você está guardada, escondida ou escondido com Cristo em Deus. Fantástico. Fala, Rubens. Pastor, e aquele termo que fala cédulas inflamadas do maligno? Isso. Não, se você tem fé, não. Efésios, capítulo 6. Eu provo para você. Efésios 6. Abra lá. Adoro quando fazem perguntas. Qualquer dia eu vou estabelecer aqui, tirando suas dúvidas. Só pergunta, eu pá, e vocês tal, eu pá. Efésios. Eu prego melhor assim. E quanto mais vocês me provocam, melhor. Ó, Efésios 6, abra lá. Que verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então a nossa guerra não é contra pessoas, amigos, inimigos, pessoas carnais, não, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra é invisível, é demônio. Olha aqui, ó.
Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, depois de pegar a armadura, fica firme. Qual é a armadura? Verso 14, estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Não minta, fale a verdade. E vestida a couraça da justiça, seja justo, o inimigo não vai poder furar você. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Que é o evangelho? Esse evangelho que eu estou pregando aqui, ó. Calça os pés. O que é pé? Mente. Pé na Bíblia é mente. Lavando os pés. Quando Jesus lavou o pé dos discípulos, ele estava lavando a mente. Tanto é que Pedro falou, lava o corpo todo então. Jesus falou, não, basta os pés, a mente. Lavando a mente. Né? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Romanos, isso está lá em Romanos 10, 17. O que é formosos os pés? Não é um pezinho, coitado, às vezes tem micose e tal, não é bonito. Mas o pé está aqui, ó, formosos os pés dos que anunciam, porque anuncia com a boca por causa da mente. Então, o que é calçar os pés no evangelho? Eu estou calçando a minha mente na palavra. A palavra diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E a palavra diz que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E a palavra diz em Lucas capítulo 10, que eu posso pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Então eu estou calçando os meus pés na palavra. Olha aqui, ó. Olha, continua, olha lá. Verso 16. E tomando sobretudo, olha só, Rubens, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, não é alguns, todos os dardos inflamados ou setas inflamadas do maligno. Todos os dardos, todas as flechas são apagadas quando você tem fé. Agora, se você perde a fé, você fica vulnerável. Você perde a banda larga, você perde a conexão. É que nem você no seu celular, você não fala com mais ninguém, aí perde o contato. Aí Deus não está operando porque você perdeu a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé eu não consigo ser galardoado por Deus. E sem fé eu não consigo vencer nada. A fé é que vence o diabo. Está aqui, ó. Eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra que eu estou pregando agora. Vou te dar mais um texto que você pode destruir o diabo com a fé. 1 Pedro 5, 8. Abra lá. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, que nem aquele leão, viu, Paula? Que nem aquele leão querendo pegar aquela criancinha. Olha aqui, buscando a quem possa tragar. Então o diabo quer te pegar. Ah, pastor, que é isso? Mas toma cuidado. Ao qual resistir firmes na fé. Na fé. Então a fé faz com que eu vença as trevas. Então você vai deitar, vou te ensinar uma coisa, Rubens. Você vai deitar à noite. Você fala, peraí, Satanás, você não apanhou hoje de mim. Você pisou na bola comigo hoje, Satanás. Quis me laçar na rua, no trabalho, na família. Então você vai apanhar agora. Então você pega e começa a orar no seu quarto. Você pega o escudo e fala, agora eu vou começar a cortar as cabeças das serpentes. Às vezes, quando eu tinha endemoniado nas guerras espirituais das reuniões de oração, e a pessoa caía no chão e falava assim, Satanás, pegava a Bíblia assim, vou te cortar a cabeça, fazia assim, o diabo, ai! Ele sente a dor. Porque é real, você crê e ele também. Porque está acontecendo espiritualmente. É fantástico. Não perca a fé. À noite, ore e põe para fora. Abre a janela. Pode falar assim, saem todos os espíritos malignos. Você está sentindo mal? Pode pôr para fora. Ore na casa. Ore em tudo. Fala, 100 metros para lá, para cá, para cá. Eu não quero um demônio perto. Vai acontecer. Porque tudo que pedir descrendo, receberei. Falta para nós é declararmos. Declare, decrete, há poder na tua palavra. Jesus falava assim, pede, declara. Ainda não pediste, então tem que ordenar. Com o diabo não se brinca, se ordena, porque ele está debaixo dos nossos pés. Está lá em Romanos 16, Satanás em breve será esmagado debaixo dos nossos pés. Amém, queridos? Então, amados, estamos acabando. Então, queridos, conclusão. Natan, olha essa aqui, eu escrevi Natan, lembrei de Natan. Lembra o profeta Natan? É quem profetizava para Davi.
Aí Davi fez o quê? Pisou na bola. Viu a mulher nua, bonitinha lá, falou, traz aí pra mim. Meio-dia, desculpa, né, mas tava na vagabundagem. Ah, pastor, é rei Davi, daí? Devia estar na guerra, como era costume dos reis. Está lá em 1 Samuel, capítulo 11. Né? Era costume dos reis estar na guerra. Mas Davi levantou meio-dia, abriu a... E lógico, o inimigo armou um laço. Aí pegou, entrou na mulher, caiu no adultério, caiu no sexo. Aí engravidou a moça, chamou o marido dela da guerra, né? Urias. Mas Urias é tão fiel a Deus que não se deitou com a esposa, ficou na porta esperando as ordens do rei. Era mais crente que Davi. Era mais crente que Davi. É que Jeová só salvava o povo de Israel. Mas não salvou Urias, foi para a guerra e morreu na guerra. Porque Davi fez o camarada ir para a guerra para morrer. Aí ficou com a mulher dele. Aí Natã fala assim, Davi, aconteceu um problema aí. Fez uma parábola. Tinha um rapaz rico, um homem rico que tinha muitas ovelhas, muitas cabras, muitos animais. E tinha um pobrezinho vizinho dele que só tinha uma ovelhinha. E esse camarada quis fazer uma festa, em vez de pegar uma das ovelhas dele, foi pegar a ovelhinha do pobrezinho vizinho. Aí Davi falou, digno de morte é este homem. Tinha esquecido, né? Que ele fez. Aí Natã falou assim, Davi, você é esse homem. Aí Davi, pequei, acabou, entrei bem. Deus revelou. Aí Natã falou, é verdade. Mas Deus já transportou sobre o teu pecado. Só que uma coisa, nunca mais a espada se apartará da sua casa. Foi uma destruição total dos filhos de Davi. Amnon, Tamar, todos. Absalão quis matar o pai, se deitou com as mulheres do pai. Amnon tirou a virgindade de Tamar. Foi terrível. A coisa foi terrível. Por quê? Por causa do pecado de Davi. O que fez Natã? Confrontou o rei. O verdadeiro profeta confronta, traz a verdade, não alisa. Poucos pastores hoje pregam a verdade, desculpe. É muito animador as palavras que a gente ouve nas igrejas. Você sai restaurado, você sai, mas não há confronto. E o confronto traz edificação. O confronto, irmãos, é o que testifica o verdadeiro profeta. Vou provar isso na Bíblia. Lucas 6, abra lá. Vocês me deixam nervosos. Só os japoneses são do meu lado aqui, meus amigos. Lucas 6. E o Lucas? Saiu o Lucas? Cadê o Lucas? Lucas Hugo, né? Você está casado já, Lucas? Quem fez seu casamento? Meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Lucas, você está casado para sempre agora. Muito sério. Lucas 6, abra lá. Sabe que casamento lindo, viu? Foi uma comilança, só Jesus. Meu Deus, como o crente come. É inacreditável. Lucas 6, verso 22. Olha que coisa linda. Estou acabando a pregação, Vitor. Não sei se o Vitor vai voltar. Não sei. Verso: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem. Olha só, dona Zeni. E quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Camarada prega a verdade, ele é injuriado. Hoje, não matam mais na espada. Então hoje você vem aqui e prega essa palavra, como eu prego sempre, contra as coisas erradas, aí vão falar mal de mim lá fora. Hoje a morte é outra, não é na espada, é na boca, a boca afiada. Esse pastor Lenilton é assim que faz. Assim. Hoje a morte não é mais na espada física, é na língua. Olha aqui, ó. Verso 26. Olha o que está escrito aqui, Rubens. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. Cuidado quando a turma fica te bajulando. Porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. É o que fazem hoje também. Percebe como está na Bíblia? Vocês estão entendendo ou está russo? Está na Bíblia. Jesus falou, olha, ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, está alguma coisa errada. Quando todo mundo fala bem de você, está alguma coisa errada. Porque geralmente assim virou crente. E agora, quem é que aguenta? Crente na família. Mas já se viu. Não toma mais uma, tal. Né? Não fuma mais um, tal.
É verdade. Quem veio do mundo é assim. Né? Acabou as noitadas, que nem cadê o Chuang? Ele ia para Birosca, esse rapaz. Mostra o Chuang, mostra o Chuang. A mãe dele fica escandalizada quando eu falo isso, mas ela não sabia que esse menino vivia nas boates. Está assistindo? É, porque a mãe dele fica assistindo e descobriu quem é o filho através da minha pregação. São pregações reveladoras. Mas ele é convertidíssimo. Tanto é que Deus está abençoando até o Chuanguinho agora, seu filhinho. Oi? Ainda há profeta em Barueri. O Chuang é um deles. Então, queridos, olha aqui, ó. Coisa linda, coisa linda. Então, amados, para concluir o que eu estou falando, fala. Ainda existe o ministério de profeta ou só o dom de profecia? Não, existe o ministério de profeta. Tem homens que são profetas. Vou contar uma para vocês. Eu nunca me joguei profeta, mas vou dizer uma coisa para vocês. Chegou um profeta conhecido aqui na região. Ele é muito meu amigo. Aí ele falou assim, e o pastor Olavo, que foi meu pai espiritual, que foi o profeta que me gerou na fé, eu sempre o respeitei. Quando ele começou a pregar o que eu prego hoje, que eu aprendi dele, todo mundo se levantou contra ele. Instituto de Pesquisa Cristão se levantou contra ele. Os pastores se levantaram contra ele. O mundo se levantou contra ele. Eu fiquei do lado dele. Aí Deus me abençoou por causa disso. Eu o abençoava e Jesus me abençoava. Né? Aí, quando ele começou com umas ideias tremendas de revelações da Bíblia, um outro irmão que é meu amigo, que é profeta e pastor famoso aqui da região, falou assim, pastor Lenilton, pastor Olavo vai morrer logo. Isso foi em 1997, no mês de setembro. E disse, pastor Olavo, Deus me revelou que ele vai morrer logo. Eu pensei comigo, se este homem é profeta, como dizem, e como as multidões veem, porque ele é conhecido no Brasil todo, vai acontecer. Mas eu cheguei para o pastor Olavo e falei, pastor Olavo, o senhor vai viver até 90 anos. Ele tinha 70 e pouco, 72 na época, quando foi prevista a morte dele. Aí passou 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 2011, 12, 13, 14, 15... Quando foi 2015 que ele fez 90 anos, eu falei, bom, a minha profecia venceu a outra. Tá vivo! Morreu em 16. Minto, 17. Pastor Olavo. O vovô do Abner. Quem me gerou na palavra. Se não fosse ele, eu não me converteria. Se fosse viver do que se prega, o leitinho da televisão, pastor Lenilton não teria o câncer vencido. O câncer do mundo dentro do coração. Porque é um câncer o que o mundo faz com a gente. É um câncer o que a vida faz com a gente. É um câncer o engano que embota a nossa consciência. Que nos engana, que nos coloca nessa miséria do dia a dia. Mas uma palavra poderosa tem poder para arrancar você das trevas e colocar você na luz. Só Jesus faz isso com a sua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. A palavra é o que converte. Quando eu comecei a ouvir essa palavra que eu estou pregando para vocês, eu me transformei. Falei, esse homem tem autoridade. Fui atrás dele. E o segui durante 30 anos. Até a morte dele. Fala, querido. Posso julgar o profeta ou a profecia? Dons de profecia devem ser julgados. Isso está lá em 1 Coríntios 14, de 22 em diante. Agora, veja bem, Maurício. O falso profeta, você vai perceber pelas obras. Me perguntava hoje uma pessoa, quando eu comecei, porque esse assunto me veio... Que horas que me veio esse assunto? Porque eu sempre falo com meus discípulos. 11 horas da noite. É, porque eu ia pregar outra coisa, eu ia pregar predestinação, hoje. Não, minto, eu ia pregar perseverança. Estava pronto o estudo na minha cabeça, de repente, não estava firme com isso. Eu abri nesse texto de Mateus capítulo 10, do profeta. Falei, que esse assunto eu nunca preguei. Perseverança, eu preguei outro dia dela. Ele ligou e falou, pastor, realmente você pregou em março. Falei, então não é de Deus. Falei, já sei que eu vou pregar. Galardão de profeta. Porque o Tiago Brunet ontem pregou sobre honra. E aquilo me despertou na hora que ele pregou. Falei, opa, quem recebe o profeta na qualidade de profeta, merece e recebe o galardão de profeta. Quem recebe o falso profeta na qualidade de profeta, não recebe o galardão de profeta, mas de falso profeta. É o que acontece hoje em dia
Quanta falsa profecia, quanto problema, quanta gente que enche as igrejas de profecia. Uma vez eu estava num culto, em 1999, com mais de 1.500 pessoas, para jovens. Faz tempo já, 20 anos. 20, né? Lá no antigo Cine Aladim, na zona leste de São Paulo, na IEFA, chamado Louvorzão. E eu falei, nossa, que maravilha, Jesus. Mais de 1.000 pessoas cheias do Espírito. Daí Deus falou assim, dá para contar em dezenas quantos são firmes comigo. Deus falou para mim, meu Deus, muita aparência, muitas mãozinhas, muito barulho, pouca fidelidade ao Senhor. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo, ninguém gosta dessa palavra, mas eu tenho que ler. 5:24, olha aí, ó. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Este é o sinal do cristão e do verdadeiro profeta Maurício. Você olha para a vida dele e ele fala, ele prega o que ele vive. Jesus, vamos voltar para Mateus 7 para acabar. Mateus 7 para acabar. E depois, de novo, Mateus para encerrar. Mateus 7 diz assim, Jesus, olha aqui, falou, né? Muitos me dirão naquele dia, verso 22. Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus lhes dirá apertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que é a injustiça, que é o pecado. Aí verso 24, continua o texto, estou acabando. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe eu ao homem prudente. Então o que é doutrina? É praticar a palavra pregada. Isso é doutrina. Olha aqui, Desceu a chuva, correram os rios, sobraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava firme sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo eu ao homem insensato, sem sensibilidade, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, os rios de doutrina deste mundo. Vem um, fala uma coisa, vem outro, fala outra. Cada um fala uma coisa, hoje até dentro da igreja, cada um fala uma coisa. Sai dessa igreja, pastor não sei o quê, vai para outra igreja. Ou então abre uma igreja. Tá assim, agora abre mais, é mais fácil abrir a tua. Tá assim hoje. Olha aqui, Desceram rios, correram rios, assobraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Verso 28, e aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. O que é doutrina? Verso 29, porque Jesus os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então olha a vida da pessoa, compare a vida, olha como ele trata. Quer conhecer como a pessoa é? Olha como ele trata o mais humilde funcionário. Quer saber o que a pessoa tem no coração? Olha como ele trata o garçom, o motorista de ônibus, como ele trata a pessoa, o mais humilde servente de rua. Se ele para, dá um abraço no servente, abençoa o servente, abençoa. Porque geralmente quem é de Deus trata bem todos, principalmente os humildes. Pode ver isso. Aí você vai ver a vida dele. Se condiz o que ele prega com a vida, é o que acontecia com Jesus. Ele ensinava tendo autoridade. Isto é doutrina. Tem Coríntios 13, né? Isso, 1 Coríntios 13. E também, quer ver? Na verdade é o seguinte, você tem que pregar. E Colossenses capítulo 2. Se tivesse o dom de profecia, não tivesse. Amor não adianta nada. 1 Coríntios 13. A caridade é a excelência da perfeição. Onde está a perfeição? Ninguém é perfeito. Você vai ficar nervoso. Você não vai te falar assim, você tem que ser feliz. Gente, tristeza faz parte da vida, é normal. Né? Todo dia, tem dia que você vai acordar bem, tem dia que você vai acordar azedo, tem dia que é assim, fica nervoso, brigas nos casais. Tem casal que é perfeito, não conheço. Pastores me procuram com problema. Qual o problema? Glória a Deus. Mulheres e pastores eu trato. E não é só com remédio, não, com papoterapia, com oração. E glória a Deus. E tudo está bem depois. Agora, o amor cobre a imperfeição. O amor perdoa. O amor reconsidera. O amor esquece o erro. Amém, queridos? E o juízo é esse. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Fala, querido. Pastor, então o segredo é igual a 1 Tessalonicenses 4:3, é isso? 4:3 em diante. Fazer a vontade de Deus, a santificação aí no caso.
Aí, 1 Tessalonicenses 4, ele está falando assim, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a santificação. Mas o amor, junto com a santidade, é fundamental. A santidade, Rubens, sem o amor, é problema. Traz vaidade. A pessoa fala assim, não, eu sou santo. Eu não me misturo. Meu ego é maior. Aí ele não suporta. Todo mundo é inferior a ele, porque ele é o maior. Não. O amor torna a pessoa humilde. E o humilde não se ofende. O humilde aceita a correção. O humilde, ele aceita que ele está errado. E às vezes ele aceita que está errado mesmo estando certo. Por amor. Por amor. Fala. Tem uma pessoa que me contou um testemunho de uma profecia que ela recebeu negativa sobre o relacionamento dela, o casamento. E acabou virando uma maldição, porque ela disse amém. Isso existe? Assim, como funciona? O amém é uma concordância. Em 1 Coríntios fala assim, você falou uma coisa certa. Em 1 Coríntios capítulo 14, diz o seguinte sobre o amém a tudo que você está falando. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vamos ver aqui sobre o amém. Ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 13, 1 Coríntios 14, 13. Eu vou chegar, vou responder. Temos um minuto, eu vou responder. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Então a oração tem que ter entendimento. Então a pessoa chega e fala, Senhor, abençoa esse irmãozinho que está com câncer. Tira este câncer. Aí você vai falando o quê? Amém. Senhor, em unidade, livra-nos desse furacão, um exemplo. Amém. Senhor, dá vitória contra esse problema. Amém. Então olha aqui, ó. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. O entendimento é importante. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, ou seja, a pessoa não está entendendo o que você está falando, é só o teu espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Então, é importante saber o que se diz para dizer o amém. Porque o amém tem a repercussão espiritual. Então, quando eu digo amém a uma situação, eu estou concordando no mundo espiritual. E mesmo que eu não esteja consciente, aquilo vai ter uma repercussão. Tito capítulo 2. Então, a nossa boca é analisada pelos anjos e pelas trevas. Tudo bem, você é de Jesus, tem o Espírito Santo, mas você colhe o fruto da língua. Sem querer, você falou uma coisa que não devia. Quantas vezes eu falei e me arrependi de ter falado alguma coisa? Em todos os sentidos. Na igreja, em casa, até que para paciente, às vezes fala uma coisa, eu não devia ter falado isso. Tal. Aquilo traz uma repercussão espiritual e física. Quantos casamentos, por causa de uma palavra que você não devia ter falado, dá briga? Já viu isso? Ah, não gosto que você faz isso. O cônjuge, por exemplo, a Letícia. Né? Chega assim para o Lucas Hugo, Lucas, não quero que você faça assim com a toalha. Ele fala, poxa, o que é isso? Começa a brigar. Mas eu sei que não acontece isso, mas um exemplo. É que ele é um santo, então tudo que ela fala, ele acata. Porque ali quem comanda é a Letícia. Ele fala uma coisa, ela fala uma coisa e ele fala, amém, amém. Não é isso? É o preço do casamento, é dizer o amém. Agora, veja bem, agora respondendo o que você está falando. A pessoa amaldiçoa o teu casamento e você fala o amém, você está recebendo isso, então não é ruim. Aí tem que quebrar essa palavra. Oração, unção e revogar essa palavra. Porque a revogação também tem poder. Eu retiro o que eu disse. Satanás, eu estou retirando. Ah, mas tem um custo? Tem, espiritual. Tiago, capítulo 3. Abra lá. Estou acabando. Fala. Anula a outra. Você anula essa palavra. Tem que anular. Olha só o que está escrito aqui. Em que eu falei? Tiago. Tiago 3, já está em cima já. Ó. Olha só essa aqui, irmã. Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Não é fácil, hein? Quanto mais sabe a Bíblia, pior. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Então a perfeição da pessoa se mede pela boca. Olha que ferro. E poderoso para também refriar todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos,
para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vende com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Então a nossa boca é que nos contamina. Olha aqui, ó. E inflama o curso da natureza. O que é isso? A vida está seguindo bem, está tudo normal. Tudo acontecendo, né? Sol, noite, dia, chuva, tudo bem. De repente você começa a falar mal, amaldiçoar o dia, amaldiçoar não sei o que, amaldiçoar. O curso da natureza é inflamado. Muda o curso, a maldição começa a prevalecer. Porque está escrito aqui, ó, a língua incendeia, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então o inferno tem acesso à boca do cristão. Porque Tiago está falando para os crentes aqui, ó, meus irmãos, não se faça assim. Olha, pode ler aqui, ó. Olha aqui, ó. Porque toda a natureza de tantas bestas feras, como aves, tanto de répteis como de animais, se amansa e foi domada. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus. Então à noite fala, glória a Deus, Jesus, glória a Jesus. Tá bom. E com ela amaldiçoamos os homens. Eu odeio, não vou perdoar aquele desgraçado. Deus me perdoe, mas eu não vou perdoar. É assim que se fala. Tem gente assim. Te odeio, desce fogo, Jeová, leva logo para a tua glória. Lá a gente acerta depois. Não, agora tem que acertar, porque vai dar problema lá depois. Vai dar problema lá. Então, enquanto estiver no caminho com ele, resolve o problema com o teu irmão, com o teu parente. Eu procuro resolver. Tem gente que me deve muito dinheiro. Por um dos problemas é, eu fui lá e perdoei. Falei, tá tudo bem, vamos continuar junto. A pessoa ficou assim, glória a Deus, eu estou honrando. O resto é com Deus. É Deus que vai julgar. Enquanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens. Romanos capítulo 12 fala isso. Amém? Então, e quanto à boca, ela é perigosa. Então, irmã, o amém tem poder. Para o bem ou para o mal. O poder da boca é violento. Aliás, um assunto bom para pregar aqui. Mas eu já preguei isso várias vezes. Todo mundo sabe isso aqui. Faz tempo? Vou voltar a pregar sobre o poder da língua. É muito forte. É muito forte. Amém? Eu tinha um programa de rádio em 1994, 92, chamado SOS Família, na Rádio Gazeta. 92. Quem já era crente aqui em 92? Você não era crente? Não, você. Eu? Não. Meu Deus, você estava no mundão? Glória a Deus! Você não era crente também, Maurício? Em 92? Olha, você é crente. Desde que nasceu. Você é predestinado à salvação eterna. Então, em 92 tinha um programa chamado SOS Família, na Rádio Gazeta, FM. E nós orávamos pelas famílias e tal. E tinha uma senhora que ligou. Ela amaldiçoou a barriga dela, que ela não queria ficar grávida. Eu não quero esse filho, maldito seja. A criança nasceu aleijada. E ela carregava aquilo. Irmãos, foi uma luta, porque ela queria se matar, o menino rastejava, tetraplegia de nascimento, terrível a vida dela, separada, terrível. E nós oramos pelo rádio, e Deus curou aquela mulher. Curou o coração, curou tudo. Então, irmãos, a palavra tem poder. Eu tive uma prima que foi para os Estados Unidos arrumar os olhos, tem um problema de vista na década de 80, e ela falou assim, lá em Boston, ela falou, não volto mais para o Brasil. Só morta, não quero mais saber do Brasil. Voltou morta. O filho do Gonzaguinha, do Gonzaguinha, escreveu uma música assim, a gente morre na BR-3, lembra disso, os mais velhos? A gente morre, lembra? Morreu na BR-3, que hoje é 116. É que vocês são tudo novo, eu já estou velho já, um pouquinho só, entendeu? Estou no trecho ainda, entendeu? Glória a Jesus! Tenhamos uma vida saudável. Palavras de amor. Diga, eu abençoo, eu glorifico, eu exalto a Jesus. Solte, abençoe, não amaldiçoes ninguém. E Deus vai usar a sua boca e o diabo vai ficar envergonhado. Amém?
Amém. Glória a Jesus. Qualquer dia a gente volta a falar sobre a boca. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Estamos encerrando em nome do Senhor Jesus. Palmas para Jesus.